Diga amém nas orações, irmãos. Se colocar de pé, na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Segunda-feira, dia de oração. Cumprimenta teu irmão aí da direita, da esquerda. Dê a ele uma palavra de carinho, de bênção. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido aqui o irmão Diego para estarmos louvando a Deus, um hino. Quem quer louvar a Deus? Amém? O irmão Dudu também, que vai estar nos auxiliando nessa noite. Eu sei que hoje é feriado, mas muitos irmãos estavam na obra trabalhando, né? Eu pude ver uns vídeos lá, abençoado, né, irmão Dudu? Um sol quente, mas na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor. Né, pastorzão? Isso é muito gostoso, né? A igreja está trabalhando. Glória a Deus. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em tua presença, Pai. E neste momento, eu te peço que o Senhor venha nos guiar na tua presença, Pai. Que o teu Santo Espírito venha tomar a nossa mente, o nosso coração, e venhamos oferecer a ti, Senhor, o melhor que está nas nossas palavras, que nós venhamos se prostrar diante de ti em espírito e verdade, Pai, para louvar a tua majestade, cheios da tua santidade, Pai, da tua presença. Receba o nosso louvor, meu Pai, porque tu és o nosso general, é o Senhor que está à nossa frente, e nós queremos obedecer a tua voz, levar a tua palavra, alcançar aqueles que estão caídos, Pai. Por isso, derrama da tua unção, meu Pai, não somente sobre a minha vida, mas sobre cada filho teu que está aqui presente. Seja derramada a tua presença. Aqueles que estão em casa acompanhando pela internet, Pai, visita eles também com a tua presença. Que venhamos nesta noite, ó Pai, aprender mais pela tua palavra, aprender mais com o teu Santo Espírito, falando em nossos corações, para que possamos fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, marchamos o seu exército poderoso existe em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha.
pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração, e a palavra que Deus coloca, a gente fala, a gente transmite, né? E o que Deus quer tratar conosco nessa noite é de que forma nós vamos ser mais agradáveis a Deus, né? O texto é bem claro, e a Bíblia relata de 2 irmãos, Caim e Abel. A Bíblia relata para nós aqui que Caim ele era lavrador, e Abel ele era pastor de ovelhas. Mas um certo dia, né, Caim resolveu trazer uma oferta diante do Senhor. E ele trouxe dos frutos da terra. Mas Abel, seu irmão, ele trouxe das primícias do seu rebanho. E o Senhor se agradou da oferta de Abel. Para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, nós precisamos entender um pouco também da queda do homem. Quando o homem ele pecou, Adão e Eva, os pais deles, eles tentaram se esconder, porque eles perceberam que eles estavam nus. O que eles fizeram? A Bíblia fala em Gênesis 3, versículo 7, que Adão e Eva, eles cozeram folhas de figueira, entrelaçaram elas e fizeram cintas para si, fizeram roupas para proteger a sua nudez, né? Mas Deus não aceitou aquela vestimenta. A Bíblia fala no 3:21 que Deus pegou a pele de um animal e fez vestes para eles, cobriu a nudez dele. O que nós aprendemos com isso? Que quando nós agimos pela nossa própria força, nossa capacidade, com a nossa própria justiça, Deus não vai aceitar. Mas quando nós aceitamos a justiça de Deus, nós estamos vestidos espiritualmente. Amém? Porque Deus preparou algo para eles. Então Deus pegou o quê? Um cordeiro ali e sacrificou ele, já representando o sacrifício, né? Para tirar o pecado do homem, né? Como ele fez através do Cordeiro Santo, né? Que tirou o pecado do mundo. E ele vem e dá essas vestes para Adão e Eva. Notoriamente, nós entendemos que Adão e Eva passou isso para os seus filhos. E no dia de trazer a oferta de Caim não agradou a Deus. Por que não agradou a Deus? Qual é o sacrifício que Deus queria, né? O sacrifício para acontecer tinha que ter o quê? O sangue. E ele levou o quê? Frutos da terra. Isso não exigia um sacrifício, né? Mas Abel fez o correto, porque Abel deu ouvidos à palavra de Deus.
Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, abre lá em Hebreus 11 para você entender que foi um sacrifício que foi feito ali, diante do Senhor. 11, versículo 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda se fala, né? Então, o sacrifício que Abel fez pela fé, né, de olho lá no cordeiro, né, ele agradou a Deus. E ele se tornou uma pessoa que justa diante de Deus, porque ele reconheceu a palavra de Deus na vida dele. Amém? Como é que a gente adquire fé? É através do que? Da palavra. Romanos 10, 17. Que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então, quando a gente olha dentro do contexto bíblico, a gente entende que Caim, ele não fez caso da palavra de Deus, e muito menos da presença de Deus na vida dele. Pelo contrário, ele fez a sua vontade. E isso é um perigo para a nossa alma. Quando nós colocamos ela em risco, fazer ela obedecer à nossa vontade. Porque a nossa vontade não vai ter justiça de Deus. Não vamos estar justificados. Mas quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus lá na cruz e recebemos Ele como nosso único Salvador, nós nos tornamos justos, assim como aconteceu na vida de Abel. Amém? Entenderam até aqui ou não? Glória a Deus. Então nós não podemos, irmãos, de forma alguma, agir como Caim. Porque quando Caim começou a agir dessa forma, era bem notório que o diabo já estava trabalhando no coração dele. E Deus fala para ele assim, aqui no versículo 6. Glória a Deus. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Tipo assim, Caim, se você for lá e fazer uma oferta, um sacrifício, da maneira que eu te pedi, eu vou te aceitar. Deus tentando trazê-lo ao conserto. Mas olha a resposta dele, né? E fala ainda: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Então, o nosso dever diante de Deus é rejeitar o pecado, né? E aceitar a vontade de Deus. Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência, às vezes, de querer tomar atitudes pelas nossas próprias vontades. E não vai dar certo. Mas quando nós agimos segundo a vontade do Senhor, nós alcançamos o sucesso na nossa vida. A vitória vem, porque Deus está conosco, irmãos. Amém? Então, nós não podemos desprezar isso, né, nas nossas vidas. E quando Caim não obedece à vontade de Deus, o que acontece? Ele se sujeita ao pecado. E quando ele se sujeita ao pecado, ele começa a trazer o mal para a sua própria vida. Então, nós que somos de Cristo, vamos sempre fazer a vontade de Deus. Não vamos aceitar a nossa vontade ou qualquer outra vontade, mas a vontade de Deus seja o nosso alvo, porque assim nós seremos agradáveis ao Criador, né? E a partir daquele momento, a atitude de Caim era ira e semblante descaído. É o sintoma que dá na vida de uma pessoa que está se afastando de Deus. O seu semblante vai caindo, a tristeza vai se manifestando, e ele não consegue mais ser sujeito à vontade de Deus. Então, é um exemplo bem claro para nós, né? E na sua caminhada se tornou o quê? Um assassino. E isso é um perigo, né? Vamos lá em 1 de João, na primeira carta de João,
capítulo 3. Versículo 11 a seguir, que fala bem assim, ó. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Amém? Então, a obra de Caim era uma obra má, cheia de más intenções. Mas a obra de Abel, seu irmão, eram justas. E fala ainda, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, não permanece. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Amém? Quando nós encontramos a Cristo, nós recebemos o quê? Vida eterna. É o que está escrito lá na carta de João 3:11 aqui, né? Nós recebemos vida eterna. Mas se a pessoa que recebeu vida eterna deixa entrar o desejo do pecado no coração, ele não tem a vida eterna permanente em si. Ele perde o direito. Por quê? Ele começa a construir dentro de si aquilo que ele tinha lá no passado. E, logicamente, é certo que ele não morreu para este mundo, né? Para ter uma nova vida com Cristo. Então, nós precisamos sempre estar na presença de Deus. Porque assassino não é quem só mata. Assassino você pode matar de diversas formas. Amém? E o nosso coração tem que estar em paz. E nós vivemos uma geração nesses dias, que qualquer motivo é motivo para detestar, para odiar, para maldizer. Mas Deus nos chamou para ser pessoas que tenham boas obras em sua presença. Amém? E não as obras que vai nos justificar, é a nossa fé. Amém? No sacrifício que foi feito lá na cruz. Amém? E andando nessa obediência, nós vamos ter a vitória. Foi o que o apóstolo Paulo disse para nós, né? Se você ver aqui no capítulo 3 de 1 de João, versículo 4, fala assim, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Então, quando o homem, ele deixa o pecado dominá-lo, ele se torna um transgressor da lei de Deus. E, logicamente, quem transgride a lei de Deus está se tornando o quê? Um réu. Vai ser julgado. Então, nós temos que trazer dentro de nós o quê? A obediência. Morrer para as coisas antigas. Abre lá em Gálatas, capítulo 2, para a gente estar encerrando. Carta aos Gálatas, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo glória a Deus. 2,18 fala assim, ó. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que ele defendia muito as obras da lei. Mas no dia que ele teve um encontro com Cristo, ele morreu para as obras da lei. E ele não quis mais levantar esse edifício.
Por quê? Agora eles tinham uma nova vida com Cristo. Então, amados, se nós morremos para as nossas vontades que nós tínhamos antes, como é que elas vão ressuscitar novamente? Você já viu algum morto odiar alguém? Querer assassinar alguém? Já viu ou não? Mas quando nós morremos, quando a pessoa morre, logicamente se levanta um clamor, levanta ou não levanta? A família inteira chora, mas com o passar de uns anos, ninguém mais se lembra mais. Cai no esquecimento, né? E quando nós morremos para o mundo e passamos a viver para Cristo, o mundo passa a nos odiar e nos criticar e falar um monte de coisa. Mas quando nós firmamos a nossa fé e vivemos a palavra, logicamente eles vão se afastando também. E nós temos uma vida com Cristo. Amém? Então nós não podemos deixar que o passado nosso venha reviver novamente, né? Mas que venhamos sempre viver a palavra de Deus assim como Abel recebeu e levou até o fim da vida dele. Amém? Não fazer como Caim, que um dia foi instruído, mas depois de um tempo, ele deixou a ira entrar no coração dele e foi se afastando da presença de Deus e não foi agradável a Deus. Ok? Entenderam? Então não vamos transgredir a vontade de Deus, mas vamos obedecê-la, né? Porque Satanás, a antiga serpente, ele é astucioso, né? Ele vem com a sua astúcia e quer seduzir os homens. E nós não podemos, de forma alguma, deixar que ela venha nos enganar. Mas que o nosso Senhor Jesus venha estar sempre nos dirigindo na presença dEle, para que tenhamos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Entenderam? Então tá bom. Então vamos colocar em prática, né? Porque essa é a vontade do nosso Deus. Ok? Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho? A pastora Cleia pediu para estar orando pela mãe dela. Que ela tem, a mãe da Cleia, irmãos, ela é bem nova ainda. Ela deu... Quer subir aqui? Você falar um pouco? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. A minha mamãe, ela sempre foi uma mulher muito batalhadora. Ela começou a trabalhar na roça muito pequenininha, trabalhou muito, muito. E ela depois foi trabalhar em uma escola como serviçal. E tudo começou quando ela caiu. Ela fraturou a coluna. Isso tem mais, acho que tem quase 20 anos, 18 anos mais ou menos. E a partir dali ela veio assim, gente, só que assim, em meio a essas dificuldades, antes de acontecer isso, quando eu ganhei a Sarinha, ela aceitou Jesus. Aleluia. Então assim, a minha mãe é uma mulher de Deus, de oração, é uma serva do Senhor. E isso a Sara vai fazer 18, tem 17 anos. Ela veio cuidar de mim quando eu fui ter a Sara e aceitou Jesus. Mas assim, devido a essa queda, ela teve uma infecção na coluna. E daí para cá, ela assim, sofre com muitas dores. Ela já fez tratamento aqui em Limeira. Mas assim, esses dias agora, ela está sofrendo com muitas dores no joelho. E eu conversei com ela, ela não é de reclamar. Aí, só que esses dias ela falou assim, ai filha, eu estou com um pouquinho de dor no joelho, está doendo. Eu falei, Deus, o que eu posso fazer é orar. Pedir à igreja para estar intercedendo, porque eu creio que Deus pode fazer um grande milagre de restaurar o joelho, a coluna, os ossos. Eu quero pedir à igreja que feche seus olhos, levante um clamor. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor, na tua santa presença. Sim, visita ela neste momento. O Senhor sabe que eu te sirvo não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é. Mas eu me coloco agora na tua santa presença. Eu peço pela vida da minha mãe, Berenice. Ela está longe, Senhor, fisicamente, mas o Senhor está vendo. Envia um anjo ali, Senhor.
Envia a unção de cura na vida dela. Restaura os nervos, os ossos. Refaz, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Teu poder, Senhor, por isso nós clamamos ao Deus que nos socorre. Pai, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, da Tua igreja. Eu sou muito grata a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, porque o melhor de tudo, Senhor, é a salvação das nossas almas, que é o principal. Mas eu Te louvo, Pai, e eu Te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? E a minha mãe, eu estive hoje, pastor, vendo lá, tá boa, né? E Deus, Ele trabalha, né? Os médicos deu uma semana de vida, e eu acho que vai passar uns anos ainda, irmãos, amém? E nós cremos que Deus, Ele faz o impossível. Pastorzão, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Vamos embora abençoados, né? Muitos irmãos cansados por estar nos ajudando lá. Eu falei a eles, tá difícil para me acostumar lá, porque o galo canta 4h30 da manhã. Então eu já estou acordado desde as 4h30 da manhã. Mas os irmãos, irmão Anderson, irmão Osvaldo, irmão Arlindo, né, o irmão Jacom, o Dudu, ficaram o dia inteiro no sol. Os dois foi o que mais pregou mais que o apóstolo Paulo, né? O irmão Luciano, que já chegou, já colocaram ele e a esposa dele para trabalhar também lá, está ajudando a gente. Os pastores, Deus abençoe. Não tem palavras para agradecer vocês. Pegaram o carro, já foi buscar as coisas para fazer alimento. Então é assim, irmãos. Está todo mundo convidado para participar dessa obra lá, que é um lugar tremendo. Só da gente estar lá, a unção de Deus está muito grande ali. Eu fico olhando assim aquele lugar e não vendo a hora da manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Está muito gostoso lá. A nossa produção de galinha está dando em média de 7 ovinhos por dia. Pastor Divaldo já comeu ovinho de lá. O Dinão levou, a Lindona levou os ovinhos para lá também, ovinho caipira. E assim a obra de Deus vai sendo levada adiante. E daqui a pouquinho nós vamos estar lá nesse lugar. Deus abençoe os jovens, né? O Léo, que sempre está lá ajudando, a Isa. Minha esposa não veio aqui hoje porque terminaram agora de pouco, era 5h30 da tarde, o Jacó e o Dudu estavam em cima do telhado ainda. Então minha esposa ficou dando a irmã Marília, ajudando. O irmão Val também saiu de lá quase agora de pouco, junto com o Davi. Deus abençoe. Não tem palavras, né, para agradecer vocês. Pastor, nós podemos ir lá a hora que vocês quiserem, tá bom? Está todo mundo convidado. Deus, a semana inteira o Dudu vai estar lá com o irmão Anderson, né? A gente vai estar trabalhando, eles vão estar lá na luta, né? E nós vamos estar intercedendo por eles. E de fim de semana toda a galera, né? O irmão Osvaldo pegou o cortador de grama, ele com o irmão Arlindo. O irmão Anderson deu o pontapé inicial, passou a unção dobrada por irmão Osvaldo, o irmão Osvaldo passou a unção dobrada por Arlindo, aí limparam tudo lá. Então é assim que Deus faz. Deus abençoe todos vocês que não podem ir lá, mas estão orando. É desse jeito. Obrigado pelas orações que estão fazendo efeito. Nós já antecipamos o aluguel da chácara lá de outubro, para a glória do Senhor. Está tudo pago à vista, o material, tudo que está sendo gasto lá. Tudo isso é orações dos irmãos e nossas contribuições. Deus, despede o teu povo debaixo dessa palavra. Continua, Senhor, nos dando uma rica semana, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, uma ótima terça-feira para nós. E o inimigo seja repreendido em nome de Jesus. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus continue com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima terça-feira para nós.